pessoal do primeiro ano, tudo bem? Nós vamos agora terminar a bioquímica com esse grupo de moléculas que são conhecidas como moléculas mestres. Por que eles receberam esse nome? Porque são as que comandam todo o funcionamento do corpo. Todas essas moléculas anteriores que nós já falamos, elas são comandadas pelos ácidos nucleicos. Então, são as moléculas mais importantes do nosso corpo, porque sem elas não há comando. E se não há comando, as células não funcionam. Por que eles receberam esse nome? Ácidos, porque eles têm natureza ácida, são formados por uma substância química de natureza ácida, que é o ácido fosfórico, e nucleicos, porque eles se localizam no núcleo da célula. E como vocês também já sabem, núcleo é o lugar de comando. Por que o núcleo comanda a célula? Porque lá existem os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos são macromoléculas. O que é isso? Moléculas muito grandes. E como nós já vimos, toda macromolécula é formada pela união de micromoléculas. Nesse caso, essas micromoléculas que formam os ácidos nucleicos são os nucleotídeos. Tá? O nome das macromoléculas, os monômeros que formam os ácidos nucleicos, são os nucleotídeos. Cada nucleotídeo, por sua vez, não é uma molécula muito pequena. Ele é uma molécula com tamanho considerável. Porque ele é formado por 3 substâncias. 3 outras moléculas se unem para formar um nucleotídeo. E vários nucleotídeos se unem para formar um ácido nucleico. Quais são essas 3 moléculas que se uniram para formar um nucleotídeo? Um açúcar, do grupo da pentose. Para quem não lembra, pentose é um monossacarídeo, é um carboidrato pequeno, que tem 5 átomos de carbono na sua constituição. Por isso ele é chamado de pentose. Além da pentose, todo ácido nucleico tem o fosfato, que é o ácido fosfórico. Por isso ele é um ácido nucleico. E o mais importante, todo ácido nucleico possui na sua constituição bases nitrogenadas, que são substâncias químicas orgânicas que têm nitrogênio na sua constituição. Existem 5 tipos de bases nitrogenadas. Elas são divididas em 2 grupos, as púricas e as pirimídicas. Quais são as púricas? A adenina e a guanina. Quais são as pirimídicas? A timina, a citosina e a uracila. Grava bem esses nomes que a gente vai precisar deles posteriormente. Existem 2 tipos de ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. DNA, provavelmente vocês já ouviram, é o mais conhecido deles. A sigla DNA significa ácido desoxirribonucleico. Isso é um palavrão mesmo, tá? Ácido desoxirribonucleico. E o RNA é o ácido ribonucleico. Por que eles receberam esse nome? Por causa da sua constituição química. No caso do DNA, ele é chamado de ácido desoxirribonucleico porque ele tem na sua constituição o ácido fosfórico e uma pentose chamada de desoxirribose, que é uma pentose, um carboidrato com 5 átomos de carbono, mas que tem um oxigênio a menos na molécula. E o RNA é chamado de ácido ribonucleico porque ele tem como pentose, como carboidrato, a ribose, que é uma pentose completa. Não falta carbono, não falta hidrogênio e também não falta um oxigênio. O DNA e o RNA, ele possui algumas diferenças entre eles. É importantíssimo que vocês saibam quais são essas. A primeira, como eu já citei, é a pentose. No DNA nós temos a desoxirribose, no RNA nós temos a ribose. O ácido nucleico, o ácido é o mesmo, é o fosfórico para os 2. Localização, onde eu encontro esses ácidos? DNA fica no núcleo da célula, sempre, e algumas organelas também possuem. No caso das nossas células, nós encontramos na mitocôndria. Já o RNA, ele é encontrado no citoplasma. A gente não encontra normalmente RNAs no núcleo. Eles são produzidos no núcleo e são levados até o citoplasma, onde eles vão agir na síntese proteica, na produção de proteínas. Lembra que nós falamos na aula anterior que as proteínas são formadas pela união de aminoácidos? Quem comanda isso aí é o RNA. Isso a gente vai ver mais à frente. A forma deles também é diferente. O DNA, ele tem 2 fitas. Ele é formado como se fosse uma escada em espiral. Ele é uma dupla hélice. Já o RNA é uma fita simples, é só um filamento.
Agora, a parte mais importante que diferencia os dois estão nas bases nitrogenadas nesses ácidos. Cada um deles é constituído por 4 tipos de base. No DNA, nós temos a adenina, que nós representamos por A, timina por T, citosina por C e guanina por G. No RNA, a maior parte delas se repete. Adenina, timina, citosina, uracila, citosina e guanina. RNA não tem timina, tem uracila. Vamos falar um pouquinho do DNA, que é o mais importante, que é o mais conhecido. O DNA ele é formado por uma dupla hélice. É como se fosse uma escada toda retorcida, certo? Então, nós temos uma molécula de DNA. Comparando a uma escada, nós temos os degraus, que seriam a sequência de bases nitrogenadas, o corrimão, que é a sequência de base nitrogenada, e os degraus que ligam um ao outro. O que seriam esse corrimão, essa sequência de bases nitrogenadas? Sequência de adenina, de timina, de citosina e guanina. E elas se ligam através de uma forma complementar. Presta muita atenção. Se eu sei um lado do DNA, automaticamente eu sei o outro. Porque as bases, elas sempre se ligam da mesma forma. Onde tem adenina, do outro lado tem timina. Onde tem citosina, do outro lado tem guanina. Isso não varia, isso não muda. Tá? Então, se de um lado eu tenho C, eu tenho citosina, do outro é G, é guanina. Se eu tenho A, do outro lado eu tenho T. Vamos ver nessa figura aqui para vocês entenderem melhor. Olha só, eu tenho aqui um filamento de DNA. Como vocês podem observar, todo em espiral, é como se fosse uma escada retorcida. De um lado aqui eu tenho A, adenina. Do outro lado eu vou ter o quê? T. Se eu tenho T de um lado, A, G, C. C, G. Sempre assim, isso não muda. Se modificar isso aí, como resultado vai acontecer uma mutação, certo? Uma modificação do DNA. O ideal é que as bases sempre sejam complementares. Adenina com timina, citosina com guanina, certo? Isso aqui é muito importante vocês lembrarem, tá? É bem tranquilo, é bem fácil e é muito cobrado de vocês. Propriedades do DNA. O DNA é uma molécula muito especial. Ele tem 2 propriedades, 2 capacidades especiais, que só ele tem. Nenhuma outra molécula consegue fazer o que o DNA consegue. A primeira delas é a duplicação ou replicação. O que significa isso? Ele é a única molécula que consegue fabricar cópias dele mesmo. Ele consegue produzir outros DNAs, certo? E essa replicação forma um DNA totalmente idêntico à primeira molécula. E esse processo é chamado de semiconservativo. Por quê? Porque quando ele vai se duplicar, ele separa essas 2 partes dele e cada parte serve de molde para uma nova molécula. Então, cada molécula filha sempre vai conservar uma hélice, uma parte da molécula mãe. Vamos observar nessa figura aqui. Olha só, quando o DNA vai fazer a duplicação, existem enzimas que vêm aqui e separam as ligações químicas que existem entre os filamentos de DNA. No nosso corpo nós temos vários nucleotídeos. Da onde que eles vieram? Do nosso alimento. A gente comeu, nosso corpo tem enzimas para quebrar DNA de outros organismos e aí nós guardamos dentro das nossas células os nucleotídeos. Quando acontece a separação, a base nitrogenada presente numa hélice da molécula original vai atrair um nucleotídeo complementar. Por exemplo, se aqui tem uma adenina, vai chamar a timina. Se tem citosina, vai chamar a guanina. E assim sucessivamente. Como vocês podem ver nessa figura, o DNA original ele está representado por preto. A molécula que está complementando aqui, que está sendo formada, está representada por amarelo. Por isso que é chamado de semiconservativo. Cada uma das moléculas que vão se formar sempre vai conservar uma das hélices da molécula original, certo? Cada uma, olha só, uma molécula, um filamento antigo, um filamento novo. Um filamento novo e um antigo. Sempre é assim, tá? A gente não desintegra os nossos DNAs. Um DNA, quando ele duplica, ele forma 2 e cada um desses novos mantém um pedacinho da molécula original.
Outra propriedade dos ácidos nucleicos é a transcrição. O que é a transcrição? É a capacidade de produzir RNA. Então, olha tanto que o DNA é importante. O DNA é capaz de produzir o DNA e ele também é capaz de produzir o RNA. Essa transcrição é bem mais simples que a duplicação. Uma vez que o RNA é uma molécula simples, é uma fita simples, não precisa toda aquela molécula espiral, fica bem tranquilo. Olha só, eu tenho uma molécula de DNA aqui, ó, adenina com timina, timina com adenina e assim sucessivamente. Quando vai acontecer a transcrição, esse filamento se separa, tá vendo? Aqui representado por azul. Eles se separam e aí cada base nitrogenada vai atrair uma base complementar, quase do mesmo jeito que no DNA, com uma diferença. RNA não tem timina, RNA tem uracila. Então, onde se colocaria timina, se fosse DNA, você vai colocar uracila porque é um RNA. Então, olha só, se tem timina no DNA, o RNA vem adenina. Se é adenina, seria timina se fosse DNA, mas como é RNA, é uracila. Adenina, uracila, timina, adenina, guanina com citosina, citosina com guanina. Isso aí mantém. A única diferença é que a timina é substituída pela uracila, certo? Nós vamos parar esse conhecimento de ácidos nucleicos por aqui, mas nós vamos usá-lo mais adiante quando formos estudar a síntese proteica. Então, por isso, estuda isso aqui, não deixe dúvidas, tá? Esclareçam as dúvidas, porque esse conteúdo vai ser cobrado de vocês em conteúdos posteriores, certo? Qualquer dúvida, estamos aí na aula online, estamos aí nos fóruns para responder. Tchauzinho, fica com Deus.